Raucola, seja bem-vindo. Dentro do xamanismo, você com certeza vai se deparar com o tema direções sagradas. Aí fica aquela dúvida, para que isso serve? Normal? É sobre isso que esse vídeo vai estar falando. Então, a gente vem aqui esclarecer essa questão das direções sagradas no xamanismo. Cada direção sagrada, para um nativo, tem uma frequência vibracional, ou seja, uma energia que emana dessa direção. E cada uma tem a sua peculiaridade, onde a gente vai aprendendo ao longo dos estudos e das vivências que a gente tem com essa filosofia, a gente vai aprendendo a trabalhar com cada energia, né? Cada energia, cada direção, ela tem um contexto. Então vamos falar um pouquinho para ficar mais fácil a didática de entendimento, né, das direções sagradas, usando como prisma o arquétipo etário, ou seja, as idades. As idades. Então você tem aí a rosa dos ventos, que demonstra os pontos cardeais e os pontos colaterais. Ou seja, sul, norte, leste, oeste, sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste. Nós temos aí, né, a rosa dos ventos representando as direções. E as direções se tornam sagradas. Muita gente tem uma certa dúvida com relação às direções. São 8, mas na realidade trata-se 7, dentro de muita ritualística elaborada dentro da magia do xamanismo. Porque conta-se as direções de sudeste e noroeste como uma só, porque essas direções elas representam o polo feminino e o polo masculino, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então ela conta como a direção do centro, do meio. Então vamos começar a falar sobre isso, né? Vamos pegar por esses aspectos, falando um pouco dessas direções sagradas. No leste, a faixa etária, como arquétipo, como havia dito, nós temos aí o neonato, o recém-nascido. A direção sagrada do leste, ela tem a guardiã do portal, é a grande águia dourada, que cuida dessa energia para fazer fluir essa energia. É a direção visionária. Por que uma direção visionária? Porque ela traz a visão, tal qual ela é. A gente que às vezes acaba se perdendo nesse contexto, mas ela traz a visão tal qual ela é. Então, como ela tem como arquétipo o neonato, recém-nascido, e a criança nos primeiros anos de vida, imagina um bebê que acabou de estar aqui neste plano, abre os olhos e vê tudo aquelas coisas diferentes. Como que fica? Confuso, porque é um mundo desconhecido. E com a gente a mesma coisa acontece. Quando você se depara com algo, você vê algo que se depara, que é desconhecido para você, causa uma certa confusão. Aí depois, nós temos a direção sagrada do sul. Essa direção sagrada do sul ela vai trabalhar mais na questão emoção. Emoção. Estabilizar a emoção. O arquétipo dessa idade é a criança e o adolescente. Criança e adolescência. Turbilhão de emoções. É aí o momento do aprendizado, onde você aprende tudo para você poder seguir a sua jornada. É onde tem as brincadeiras, onde se diverte e onde também a gente adquire as nossas crenças limitantes. Então, o Portal do Sul, né, a direção sagrada do Sul, ela vem com uma característica de mudança, de planejamento, de metodologia. Então, esse é o arquétipo da criança e do adolescente, o turbilhão de emoções. Numa palavra, resume-se no aprendizado. Então, temos aí a direção curadora. Como nós temos no leste essa questão da visão que se apresenta
nós temos no sul o aprendizado. E aí partimos para a direção sagrada do oeste, né? A direção sagrada do oeste, ela representa a idade adulta, né? A idade adulta até a meia-idade, onde a gente já tem, né, um cabedal de conhecimento, um adulto, ou teoricamente era para ter, um cabedal de conhecimento para ele poder tomar as suas decisões. Então, é conhecido como a direção guerreira ou do guerreiro e da guerreira, porque ela traz esse quesito de decisão. Tem que decidir, né? Decidir para seguir adiante. E geralmente você vai decidir aquilo que foi planejado, né, no contexto da energia, da vibração da direção sagrada do sul. E aí a gente tem vários elementos que nos colocam à disposição. Dentro da magia do xamanismo é muito complexo, não dá para falar num vídeo só, aqui é só passando assim de uma forma bem simples e didática para que a gente possa compreender aí no nosso caminho. E aí depois a gente passa por uma outra direção, que é a direção sagrada do norte. A direção sagrada do norte, ela vem com aquela faixa etária, né? Aquele arquétipo etário do idoso, do ancião e também da maturidade, né? E aqui é interessante, porque aqui é o momento da gratidão. O que a palavra que expressa bem essa direção é prece, oração, né? E gratidão. Porque aqui, na direção do norte, que é a direção mestra, você vai observar, ou melhor, você vai contemplar toda a sua trajetória pelo leste, pelo sul, pelo oeste. E aqui você começa a agradecer os resultados que você teve. Interessante, né? É a direção da ancestralidade, que está direcionada à energia ancestral, onde nós aprendemos a ter esse conhecimento, aprendemos a absorver esse conhecimento ancestral. É a direção sagrada do norte. Tem os seus guardiões, os portais, tem o espírito guardião dos ventos, cada direção tem. Tem os seus totens da direção, que nesse caso, o norte, é o grande búfalo branco, segundo a tradição que a gente se inspira, né? Aí depois nós temos as direções de eixo motriz, que já são aquelas direções da qual eu comecei o vídeo falando, né, sobre a direção do meio, né? Então a gente começa aí pela direção sudeste. A direção sudeste, ela traz como palavra para entendimento a concepção, né? Concepção ou a intuição, né? Que é o sagrado feminino pessoal. O sagrado feminino pessoal, todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Então o sagrado feminino pessoal, né? Que ela representa a Mãe Terra. Olha, a Mãe Terra, o planeta, né? E traz todos esses arquétipos de totens e afins para a gente trabalhar ali, né? O espírito guardião desse portal, né? O totem desse portal é a grande abelha, né? Que ela ensina o senso do trabalhar em grupo, da colmeia, e viver aqui nesse plano da colmeia, e também a mensageira. E na sequência a gente tem aí a direção sagrada do sudoeste. O sudoeste representa o espírito da Mãe Terra, a direção da grande avó, ou conhecido como o grande mistério de baixo. É a energia da criação, o sagrado feminino da criação gerador. É onde se encontra a Kiva sagrada, que representa o útero da Mãe Terra, onde tudo que ali se encontra é gerado algo melhor. Essa direção tem como animal totem, né, a grande tartaruga, e é a energia feminina da criação, a fonte do magnetismo, da energia magnética. Depois nós temos a direção sagrada do noroeste, que é a direção do Pai Céu, do universo, né? Ou do grande espírito Akantanka. Também representa o sagrado masculino pessoal. O sagrado masculino pessoal, que tem por concepção, né? Tem por entendimento, uma palavra que vai representar isso, é o impulso. É o impulso, a força de vontade, né? Por isso que a direção sudeste e a noroeste, elas estão sempre ligadas, que é o masculino e feminino, porque você concebe,
Você recebe a intuição e concebe, e você impulsiona a sua força de vontade para fazer a coisa acontecer, fazer a manifestação. Aí entra num estudo de cocriação consciente, tá? Então, a direção sagrada do Noroeste, ela traz essa concepção, né? Que é o grande espírito, o Akantanka. E depois nós temos a direção sagrada do Nordeste. A direção sagrada do Nordeste é conhecida como o grande mistério, segundo a tradição da qual nós nos inspiramos, é Tunkashila. O animal totem desta direção, aquele que representa essa direção, é a grande libélula, que ela traz, né, a ilusão, e através da ilusão ela traz também a inspiração divina. Então é a direção, digamos, do cosmos, como tem os princípios herméticos, o todo é mente, o universo é mental, que é o primeiro princípio, o todo é mente, o universo é mental. Nesse entendimento aqui, trazendo para esse contexto, para esse entendimento, o todo representa o grande mistério, que é fecundante, a energia elétrica que nós recebemos como inspiração divina. O todo é mente. Então, o todo, para manifestar, ele pensa. E ele precisa de um universo para manifestar. Então, o todo é mente, o universo é mental. Então, o universo é o grande espírito, o Akantanka. Então, o todo pensa e manifesta, né? Então, o Akantanka é o grande espírito, ele não é o todo. Ele não é o grande mistério, ele é o grande espírito que está inserido dentro do grande mistério. Então, é fonte de energia elétrica. E juntando essas energias de eixo motriz, que são essas direções sagradas que muito pouca gente conhece, elas são as direções que qualificam o nosso pulso eletromagnético. Então, tudo o que você pensa reverbera para o seu ambiente, para o universo do qual você está inserido. Tudo o que você pensa. O pulso eletromagnético é emanado para o seu universo. Didaticamente falando, para que você possa entender, né, as batidas do seu coração. Cada batida do coração é um pulso eletromagnético que está sendo irradiado. Mas irradiando o quê? Aquilo que está nos seus pensamentos. Essa irradiação que está emanando, esse pulso eletromagnético que está sendo irradiado, ele pode contagiar a todos ou contaminar. Então fica aí uma reflexão. O seu universo que te cerca e as pessoas que estão envolvidas, inseridas nesse contexto, né, do seu universo, ele está sendo contagiado com a energia de gratidão, de amor, né, de compreensão, de compaixão, ou ele está sendo contaminado com a energia de mágoa, rancor, ódio, né, ingratidão. Então fica aí a reflexão. Era isso que eu queria falar a princípio, a priori, a respeito das direções sagradas do xamanismo. Se ficou alguma dúvida, põe nos comentários aí embaixo, né? Pode perguntar, estamos aqui à disposição para estar, né, compartilhando dos ensinamentos que eu pude aprender ao longo da minha jornada dentro dessa filosofia do xamanismo, né? Que é mais de uma década. Então, a gente está estudando e vivenciando na prática isso, uma filosofia de vida. Eu não tenho o xamanismo como uma religião, mas ela pode sim ser uma religião, mas de caráter individual, porque ela traz o religare. O religare, que é aquela conexão da pessoa com as energias do universo, as energias da criação, né? Mas eu tenho o xamanismo na minha vida como uma filosofia de vida. E era isso que eu queria passar para você hoje. Espero que você tenha gostado do assunto. Se fez sentido, põe aí nos comentários. Se tiver dúvida, põe aí nos comentários. A gente vai estar olhando com muito carinho e estar respondendo, né, as questões. Então, o meu nome é Celso Ricardo, o Akatan Águia Dourada dos Ventos. Assim falei, Dai Narro, Ankeio. Gratidão, paz e luz na justa medida para você.